Olá, eu sou o professor Vítor Araújo. Vamos então falar de primitivas versus integrais definidas, ou seja, termo fundamental do cálculo. Então, podemos calcular integrais definidas de maneira prática, evitando limites de somas? Sim, graças a uma observação fundamental devida a duas pessoas, Newton e Leibniz, no século XVII, que foram os dois criadores do cálculo diferencial integral. E eles chegaram a essa observação a partir do estudo desta função. Ok? Isto é o quê? É o integral de uma função, a área debaixo do gráfico de uma função, mas escrita dependendo do extremo direito do intervalo de integração. Ok? Então, dada uma função contínua num certo intervalo AB, chamamos essa função de f, para um x entre a e b, nós vamos considerar o integral de a até x da função f. Ou seja, definimos a nova função f de x como sendo a área limitada entre y igual a f de t, o eixo OT e as retas de t de a até tx, t igual a x. Ok? Então, da área daqui até aqui, mas este ponto é móvel. Este é um ponto que vai se mover para trás e para a frente. Então, o valor desta área depende de x, ou seja, a área f de x é uma função de x. Este negócio que está aqui, esta região sombreada aqui em baixo, é o valor do integral, esta área, é a área aqui de baixo, mas ele vai depender do x. Nós vamos fazendo o x variar, o f de x, a área, o fzão de x, o f maiúsculo, é uma função do ponto x. Ok? Então, por exemplo, tomando f de x igual a 1 e a igual a 0, qual é a função f grande de x? Bom, f grande de x é o integral de 0 até x de 1 dx, que é a área limitada entre a curva 1 e o eixo de x. Este é um retângulo com altura 1 e base 0 até x, que tem comprimento x. Portanto, f de x, f grande de x, sendo o integral de 0 até 1 de 0 até x da função 1, é simplesmente a função x. Portanto, f de x igual a x. Okay? E observe que f de x igual a x é tal que a derivada dela, a derivada da função orientada é 1. Mas 1 é exatamente a função que nós estamos integrando. F de x igual a 1. Dizemos que o f grande de x é uma primitiva do f de x. O fzinho, né? O que é então uma primitiva? Uma função f grande é uma primitiva de f pequena no intervalo AB se f grande e linha é f pequena para todo x. Então uma primitiva é também conhecida, claro, como antiderivada. É uma função cuja derivada é a função que a gente tem. Okay? Se nós tomarmos, por exemplo, f de x igual a x e a igual a 0, qual é a nova função f grande de x? Nós vamos ter f grande de x como sendo uma integral de 0 até x de t dt, que é a área entre a curva y igual a t e o eixo OT de 0 até x. Este é um triângulo reto com a altura x e base o intervalo 0x, que tem comprimento x. Então, o f de x é simplesmente a área da base vezes a altura, é o comprimento da base vezes a altura, x vezes x sobre 2 é x quadrado sobre 2. Então, f grande de x é x quadrado sobre 2. Agora observem que interessante, a derivada do f de x, do f grande de x, vai ser x, que é de novo o f pequeno. É uma primitiva da função original f pequena. De fato, o f grande de x é sempre uma primitiva da função original f pequena de x. Isto é, uma das versões do teorema fundamental do cálculo. É o teorema fundamental do cálculo, versão 1. Seja y igual a f de x uma função contínua num intervalo i, e seja a um ponto do intervalo. Então a função f grande de x, de a até x f de t dt, é uma primitiva da f pequenininha, da fzinha. Isto é, f grande linha é igual a fzinha em x, para todo x. Em i, para todo x no domínio, né? Não está definido. Ou nós podemos escrever a mesma coisa deste jeito, que é uma expressão muito comum nos livros de cálculo e que vocês devem se habituar a pensar. A derivada do integral de a até x de f de t dt é exatamente o f em x.
ok? Ou seja, de certa forma, a derivação é o inverso da integração. Geometricamente, né, o que nós podemos ver é que temos a área, a função de x, né, e aqui a área de x mais h, é o azul mais o vermelho, e a diferença entre a área de x mais h e a área de x é o pedacinho vermelho só. Okay? Então, para entender porque é que vale o teorema fundamental do cálculo, basta interpretar a f grande de x como a função a razão de x que dá a área entre o gráfico de f de x e o intervalo ax, e notamos que esta derivada, né, é simplesmente o limite quando h vai para zero, pela definição de derivadas, ax mais h menos a de x sobre h. Mas como f é contínua, né, nós deveremos ter que o ax mais h menos o a de x é mais ou menos o f de x vezes o h. Isto aparece aqui aproximadamente. F de x é esta altura. F de x é esta altura. Né? E aqui o h é muito pequenininho. Como a função é contínua, este pedacinho aqui deve ser arbitrariamente pequeno. E então, para um h muito pequeno, a área vermelha, da região vermelha, é essencialmente f de x, esta altura, vezes o hzinho. Okay? Portanto, o limite acima, o limite que diz que, né, portanto, se eu dividir por h, né, então eu devo ter o f de x no limite. Okay? Este resultado pode ser demonstrado usando o teorema do valor médio, depois que nós mostramos que f é realmente uma função derivada, f zona, né, f grande. Okay? Ok. Determinar uma função cuja derivada é tangente de x à sétima. Então já sabemos como fazer isso, já temos uma máquina para fazer antiderivadas, para fazer primitivas, né? Usamos o teorema fundamental do cálculo e temos que f de x, f grande de x, o integral 0 até x da tangente de t à sétima dt, é uma função que é uma primitiva do que está aqui sendo integrado, né? Se eu derivar esta função, se eu derivar o f grande de x, eu obtenho tangente de x à sétima. Tomemos, por exemplo, esta função f grande de x, o integral 2 até x de 1 sobre 1 mais s ao quadrado mais s ao cubo ds. Qual é a derivada em 3? F' de 3 é o quê? Bom, pelo teorema fundamental do cálculo, o f'zão, né, o f grande linha de x, é exatamente o fzinho de x. É a função que está sendo integrada. Portanto, o f' em 3 é simplesmente o f de 3, é a função que está sendo integrada no ponto 3. Então, é 1 sobre 1 mais 3 ao quadrado mais 3 ao cubo. Ok? Portanto, é este valor. Compondo agora o teorema fundamental do cálculo e a regra da cadeia, nós obtemos o seguinte resultado, okay, que é o teorema fundamental do cálculo com função composta, que é muito útil para resolver muitos problemas. Se eu tenho, imaginem que vocês têm u de x e f de x, funções que são dadas, por exemplo, álgebras contínuas, etc. Mas o f de x é integrável e o u de x uma função dada. Então, o integral de a até u de x de f de t dt é derivável. Né? Eu aplico o teorema da derivada da função composta. Então, isto vai ser a derivada da integral como função do limite superior, vai ser fzinho em u de x, vezes a derivada do u de x. A derivada u'. Okay? Isto é função composta junto com o teorema fundamental do cálculo. Se nós tivermos uma função definida em termos de limite superior e limite inferior, okay, o que nós fazemos é usar a expressão de uma das propriedades da integral. Nós podemos escrever a integral de u até v de f de t dt. Eu posso escrevê-la como integral de u até um certo valor c f de t dt mais o integral de c até v f de t dt. Mas, para vocês lembrarem, eu posso também trocar este sinal aqui, ou seja, eu posso escrever isto como o integral
de C até V de f de t dt menos o integral de C até U de f de t dt. E agora aplico, usando isto, usando esta expansão, eu aplico a regra que está na linha de cima, que está aqui, e aplico a este pedaço. Então, eu fico com f em v de x vezes v' de x, que é a derivada deste pedaço, menos f em u de x vezes u' de x, que é a derivada deste pedaço. Okay? Por causa deste sinal menos que aparece aqui quando eu troco a ordem, quando eu tenho algo que é um integral que depende do limite inferior, eu passo para o limite superior trocando a ordem de integração e tenho que trocar o sinal. Okay? Vamos agora ver dois exemplos de aplicação deste teorema fundamental neste formato. Consideremos este integral de x² até 100 de seno ao cubo de t². E vamos calcular a sua derivada. Então, pelo teorema fundamental do cálculo, com a regra da cadeia, nós podemos escrever que a derivada do que nós queremos, de x², do integral de x² até 100 desta função, é menos a derivada de 100 até x² da mesma função. E, portanto, pelo teorema fundamental do cálculo, isto é seno ao cubo de t² com o t igual ao x², portanto fica seno ao cubo de x² ao quadrado, com um sinal menos aqui, vezes, pela regra da derivada da função composta, vezes a derivada de x². Então isto fica 2x menos seno ao cubo de x à quarta, ou seja, esta expressão. Outro exemplo, a derivada do integral de x até seno de x, desta função aqui, 1 sobre 1 mais s ao quadrado mais s ao cubo ds. Da mesma forma que no caso anterior, nós podemos escrever, aplicando o teorema fundamental do cálculo e a regra da derivada da função composta, o que é que vai aparecer? Vai aparecer esta função com s igual a seno de x, multiplicada pela derivada do seno, está aqui, e a mesma função com s igual a seno de x, multiplicada pela derivada de x, com o sinal menos. Ok? E agora é só substituir as expressões. Ok? Em seguida falaremos de uma aplicação mais importante ainda de todas estas, do teorema fundamental, que são as integrais definidas.